E aí, maravilhosa! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma entrevista da Agente Elite. Se você já é uma agente, você está assistindo esse vídeo provavelmente dentro da nossa plataforma, então aproveita para pegar aqui os contatos da sua colega, que é agente também, para conversar com ela no particular. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, já sabe, aproveita, clica no botãozinho de se inscrever, assiste essa entrevista e depois você vai maratonar todas as outras, principalmente se você é mulher, empreendedora, empresário, ou até mesmo se você estiver em transição de carreira, jornada dupla, com certeza aqui vão ter histórias de mulheres incríveis, com uma jornada profissional muito inspiradora, com seus desafios também e, óbvio, muitos insights. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Neiva Rizzi aqui, que é farmacêutica especializada na área de estética, né? Isso mesmo. Obrigada por ter aceito o convite. Se apresenta para a mulherada. Sou a Neiva, sou farmacêutica, me especializei em estética, trabalhei com farmácia há muitos anos, trabalhei em várias áreas, mas venho ali de uma família, de uma mãe que sempre trabalhou com a estética, com a beleza, né, com a mulher, e aí desde pequenininha a gente vai crescendo nesse mundo, a gente vai se apaixonando, e aí a harmonização facial veio com tudo, né, então cresceu muito no ramo da estética, e durante a pandemia eu fiquei meio perdida no que fazer, e eu resolvi fazer uma pós-graduação em estética, né. Foi aí que eu comecei a me apaixonar e hoje eu trabalho com isso, é o que eu gosto de fazer. Que incrível. Você já começou puxando o fio da meada que eu gosto de puxar da história e tudo mais. Como que você caiu ali onde você atua hoje? Antes da pandemia, você trabalhava na área farmacêutica, mas em empresas. Sim, já trabalhei em indústria farmacêutica, já trabalhei em farmácia de manipulação, drogaria, em farmácia pública. Só que aí veio os gêmeos e aí eu me dediquei à maternidade, então eu fiquei parada por um tempo. E aí quando eu estava voltando ao mercado de trabalho, foi quando entrou a pandemia. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vamos estudar, vamos ver o que tá... Não, é complicado falar, mas a pandemia foi uma oportunidade de muitas pessoas se conhecerem profissionalmente, se olharem no espelho, cuidarem mais de si, né? Foi uma área que... assim, foi um momento em que colocou a gente numa situação diferente ali, que exigiu comportamentos diferentes, né? Então, teve bastante gente que conseguiu se desenvolver ali nessa época. E, coincidentemente, acho que você surfou uma onda bem legal no começo, assim, né? Porque na época da pandemia, as pessoas estavam mais videochamada. Exatamente. Elas começavam a se olhar mais, né? Então, isso, assim, tinha aquele olhar, né? Como você falou, tá o tempo todo em home office, aparecendo na câmera, né, então as pessoas começaram a se olhar mais, né, então, tipo, elas ficavam programando aquilo para quando acabasse, elas tinham isso em mente de que elas deveriam ali fazer alguma coisa no rosto, porque a autoestima não estava legal, e elas começaram a se olhar mais, né, então realmente foi o que você falou. Peguei a onda, né? E às vezes as pessoas, tipo, olhavam pra si, mas não conseguiam identificar exatamente o que não tava gostando, exatamente, né? Alguma coisa não estava agradando, mas não sabe. Então, assim, cabe ao profissional, então, fazer essa avaliação, né? De conversar e tentar entender o que tá te incomodando, qual é a sua queixa, né? E muitas vezes a pessoa vem com aquela queixa, querendo fazer tal procedimento, porque o Google hoje tá bem acessível, né? A pessoa encontra qualquer informação, né? Tanto falsa quanto... É o Dr. Google, né? Vai lá, pesquisa, acha, eu quero fazer um preenchimento, eu quero fazer isso, às vezes não é, né? Então, assim, às vezes tem que ir por outra linha de raciocínio. E o legal da sua área de atuação, imagino eu, é que, por exemplo, parte de tratamento facial, tratamento de pele e tudo mais, existem N possibilidades de tratamento que não necessariamente as técnicas de harmonização. Às vezes a técnica de harmonização entra ali para um detalhe ou outro. Exatamente. Eu cuido da parte facial, apesar de ser farmacêutica, eu posso trabalhar com corporal, mas a minha paixão é face. Então eu faço desde uma limpeza de pele, tratamentos de pele, microagulhamento, peeling, né? As tecnologias agora que vieram aí, Ultraformer, Laser Lavian, desde a parte de tratar a pele, com a harmonização e, claro, também com o home care. Então, é um conjunto. Então, eu abordo todos os pilares, né? Onde a pessoa me procura, porque não sabe por onde começar. Então, começa pelo básico. Aí tem aquela rotina de skincare que eu costumo falar. O básico funciona. É limpar, hidratar e proteger. Um sabonete, um hidratante, filtro solar.
Começa por isso, já tá ótimo. Uhum. E aí vem os tratamentos de pele, aquilo que a pessoa tá vendo ali superficialmente. Aí vem aqueles tratamentos minimamente invasivos. Uhum. E aí depois vem a parte de harmonização facial, que é toda a questão do estímulo de colágeno, de preenchimento. Então, toda essa parte eu acabo muito legal que cuidando você num consegue todo. fazer gradativo, né? Até porque às vezes a Exatamente. pessoa pula etapas e vai direto pra harmonização, digamos. Só que ela não Uhum. tem todo o backstage, e aí é tipo tapar o sol com a peneira, né? Digamos assim. Exatamente. Por isso que eu preconizo bastante essa primeira a consulta, né? O primeiro Uhum. contato com a pessoa. Às vezes a pessoa me questiona no WhatsApp, valores e tal. Aí eu começo a tentar explicar de que, assim, eu posso até te passar um valor, né? Mas Uhum. é diferente. Cada pessoa, às vezes você acha que precisa daquilo e não é bem aquilo. Então, assim, nada como uma consulta estética. Hoje eu trabalho dessa forma. Antes, eu como empreendedora tinha medo de perder o cliente por conta de não passar valor. Hoje eu já entendi esse meu valor, né? Da pessoa, se você souber conversar com ela e fazer com que ela entenda que é importante que ela seja avaliada, que ela é única, que a queixa dela, que a necessidade dela é diferente da amiga, da colega que tá ali, tipo, talvez consultando valores, né? A pessoa começa a dar essa importância, esse valor, e aí ela começa a entender que é necessário, sim, passar por uma consulta estética antes de iniciar qualquer tratamento. Total. Inclusive, deixa eu já fazer, tipo, um puxão de orelha pra quem tá assistindo a gente aqui. Tem muita gente que ainda não entendeu exatamente isso que a Neiva falou, o quanto a gente é único e quanto o trabalho personalizado tem valor. Imagina você vai fazer um tratamento de rosto, um tratamento que, pô, mexe tanto com a sua beleza quanto com a sua saúde, tem riscos, tem uma série de variáveis. Você não vai querer que a pessoa simplesmente te passe o preço ali como se fosse uma loja, uma linha de produção. Quando você vai procurar algo assim, você precisa levar em consideração a sua saúde, o tratamento, o ambiente, como está sendo recebido, como a pessoa tira suas dúvidas. Tem muita gente que é, assim, imediatista e quer saber quanto. E que bom que, atualmente, nós, enquanto empreendedoras, a gente tem mais informação, né? Assim, para se posicionar. E que tá tudo bem a gente se posicionar e dizer, olha, não, aqui funciona dessa maneira. A gente aplica um filtro, no começo é complicado mesmo, né? Sim, não, exatamente. Pra No começo todo mundo. você tem aquele medo, né? Será que se eu negar um valor, um preço, ela vai voltar, não vai voltar? Aí vem, qual é o tipo de cliente que você quer? Você quer aquele cliente que te procura pelo preço, pelo valor que ela está pesquisando, ou você quer aquele que te procura pelo que você faz, pelo que você transmitiu de responsabilidade, de resultados, né, pela profissional que você é. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender o nosso valor, e aí começa a mudar um pouquinho a história, e a gente vai alinhando. Com certeza. E aí, uma coisa até que eu queria saber, eu enxergando de fora, já meio que imagino e conheço um pouco sua linha de tratamento. É legal que nessa área da harmonização facial, da estética, da beleza, óbvio, existem muitas pessoas que fazem isso, mas quando você vai construindo a sua carreira, a sua jornada, você vai criando uma assinatura, né? Tipo, uma assinatura de atendimento para o seu cliente. Como que você considera que é a sua assinatura hoje? Então, eu falo que o meu atendimento ele é personalizado. Já começa na questão da abordagem, né? Da necessidade de ter essa primeira consulta. E aí vem aquela coisa de você atrair o público, né? Eu atraio, assim, eu atendo homens, mas meu maior público são mulheres de 30 a 50 anos. Então, assim, muitas se identificam com a minha dor, porque eu apareço ali de cara lavada, então eu compartilho ali uma espinha, uma mancha, né? Aquela flacidez, aquilo que está me incomodando, porque é a dor de muitas, né? E aí elas se identificam com a minha linha natural que eu trabalho, porque assim, eu sou uma pessoa que tem harmonização, mas todo mundo fala que não sabe o que eu fiz. Por exemplo, eu preservo a naturalidade da pessoa, naquilo que ela tem, que é bonito e que ela não consegue enxergar. E que às vezes precisa de um olhar clínico para que aquilo seja construído e ela consiga se olhar no espelho e falar, eu sou bonita assim, do jeito que eu sou, não preciso modificar o meu rosto, né, desarmonizar, né, então assim, as pessoas acho que se identificam por conta disso. Nossa, faz muito sentido mesmo, porque elas te veem, elas vão gerar essa identificação e ver na realidade o resultado daquilo. Você chegou... Um pouquinho antes saiu a Thaís, que também é a gente, a Thaís Cotelesi, que é Nutri. Eu vinha falando pra ela que eu admiro o trabalho dela justamente porque ela é uma pessoa que vive o que ensina, vive o que prega.
E é isso que você estava falando mesmo, que dá pra perceber nessa sua comunicação. Você é uma mulher que mostra que se cuida, mostra a rotina, mostra como é. Então, as outras mulheres têm essa identificação, eu acho que nem só do real, mas do natural, né? Sim. Não só do natural na beleza, mas tipo assim, do ser você naturalmente, Exatamente, exatamente. O meu perfil hoje, ele é tanto a conta particular, a vida particular, quanto a vida profissional juntas. Então, assim, eu demonstro ali no dia a dia a minha rotina de mãe, empreendedora, né, que administra a empresa do marido, que cuida da casa, que tem aquela rotina louca, mas que ao mesmo tempo as pessoas se identificam pela Neiva, pessoa, e pela Neiva profissional, por aquilo que ela entrega de natural, por conta do que elas veem em mim, né? E pela Neiva pessoa, né? Então, é um conjunto. Muito isso mesmo. E aí, quando elas veem isso refletido na sua comunicação, elas sabem que vão ser compreendidas. É mais ou menos por aí, né? Sim, sim. Porque você precisa saber que você vai ser entendida por um profissional, principalmente dessa área da beleza, que vai fazer pequenas modificações, enfim. Uma coisa que eu ia te perguntar também é sobre demanda. O que mais você costuma atender hoje em dia lá no seu consultório? Procedimentos? Um pouquinho de tudo. A tecnologia está muito em alta. Estou fazendo bastante tecnologia, Ultraformer para estímulo de colágeno. Que é Ultraformer, ele vai deixar o rosto mais firminho, assim? Isso, ele faz uma compactação de tecido. Então, quando o tecido tá frouxo, né, que a gente sente o rosto mais derretendo, a gente faz Ultraformer para poder fazer compactação de tecido, para poder sustentar e fazer o efeito lift. Ultraformer, que eu falei, e o laser Lavian, que é uma tecnologia que vai tratar uma camada de pele mais superficial, que são aquelas manchinhas, aqueles poros dilatados, cicatrizes de acne, melasma. Então, essas tecnologias elas estão muito em alta. E eu tenho associado a toxina botulínica, o famoso Botox, que é um procedimento que eu realizo bastante. E bioestimulador de colágeno, menos que preenchedor. Graças a Deus, as pessoas estão se conscientizando que preenchimento, eu falo que é a cerejinha do bolo, né? O estímulo de colágeno. Por que a pessoa nota um suco, né? O bigode chinês, que a gente chama de suco nasogeniano, né? A pessoa, hoje, ela tá consciente de que ela não vai para poder preencher essa região. Ela já vai meio que informada, mas vai para poder saber qual que é a minha opinião. A gente tem que estimular colágeno, dar firmeza para essa pele, sustentar esse tecido, por isso que tá formando esse suco, porque tá pesando. Então, assim, antes as pessoas iam procurando muito preenchimento, e hoje elas estão mais conscientes de que o preenchimento é aquele refinamento. Estimulei colágeno, acordei minhas células ali para poder produzir os fibroblastos, a elastina, tá lá produzindo colágeno, tá começando a ter aquele efeito lifting. Aí sim, você vem com a cerejinha do bolo, que é o preenchimento, e preenche aquela região, e aí sim, você tem um resultado mais natural. E aparentemente é um trabalho, não tipo pastel, né? Assim, Demora. Chegou, colocou... Não, é um tratamento que você faz para ir construindo isso. Eu faço um planejamento para aquela pessoa, né? Se é a primeira vez que ela vai estimular o colágeno, se ela faz anualmente, então isso difere de pessoa para pessoa. Mas é um planejamento e é um tratamento demorado, que eu deixo ciente assim, olha, vai demorar, tá? É um investimento, não é baixo, não é um investimento baixo, e a pessoa ela tem que confiar muito mesmo no profissional e no produto que eu tô utilizando. São as marcas que eu preconizo, né? E aí eu explico, olha, vai começar a fazer cosquinha e trabalhar com 30 dias. Então, ou seja, você não vai sair já com efeito no dia. Então, vai começar a produzir ali, vai acordar as células com 30 dias, aí quando tiver com 3 meses, está atingindo um pico ali, quando é 3 meses você volta aqui, aí você faz uma segunda sessão. Aí a pessoa vai começando a notar esses resultados a partir de 30 dias. Então, assim, não é na hora. E o bioestimulador, aparentemente, deve ser uma coisa para a pessoa fazer sempre. Sempre, porque a gente está sempre envelhecendo. Né? Então, a gente tem que... Existe um planejamento inicial, quando a pessoa nunca fez estímulo de colágeno. Então, eu preconizo de 2 a 3 sessões, depende. E aí, depois ela mantém por ano, anualmente. Então, uma vez por ano, ela tá ali. Que legal. Porque a gente vai envelhecendo, então a gente vai ter que manter essa produção de colágeno. Acho que eu vou fazer uma pergunta meio idiota, mas assim, em termos de idade que você sugere começar? De forma preventiva a partir dos 25 anos. É, mais ou menos igual a toxina, né? Igualzinho. Nossa, que legal. Meu, porque quanto antes você começar, antes... Melhor, porque imagina, você tá ali com o rostinho tudo em pé, você vai faz de forma preventiva, aí o planejamento ele é
é menos, Mais né? suave, Mas, é. exatamente, não são Uhum. tantas sessões. Uhum. Aí você vai só mantendo. Não deixa chegar num nível que você tem que investir muitas sessões, Sim. esperar muito, às vezes associar a tecnologia com o bioestimulador, tipo, investir um pouco mais para ter esse resultado. Se você começar antes, você vai Eu não conheço mantendo o muito... seu banco de colágeno, que a gente fala. Eu não conheço muito o bioestimulador. As outras que você falou, na minha cabeça vem. Ele é injetado? Isso, é o bioestimulador de colágeno injetável e Uhum. existe o bioestimulador de colágeno sólido, que são os fios, que também fazem o estímulo de colágeno. Que legal. E uma pergunta, curiosidade, assim, dentro do seu trabalho, qual parte você mais gosta? Nossa, eu gosto de bastante coisa. Eu amo fazer o bioestimulador, preenchimento labial, eu gosto bastante. Fios, adoro fazer fios. E as tecnologias eu também estou amando. Deve ser incrível também você conseguir acompanhar a pessoa nesse processo, né? Eu acho que é tipo uma revitalização ao longo do processo, Sim, né? sim. E aí ela se reenxergar de novo, porque como não é uma coisa papum, às vezes não tem aquele choque, imagino eu, porque às vezes tem, né? Quando você vai fazer uma harmonização, enfim, rola um, Sim. tipo, uau! Um antes e depois na hora. É isso, mas é uma pessoa voltar a se reconhecer, aquela recarga de Eu autoestima. acho isso bom. Eu acho isso bom. Quantas pessoas vão, como a gente tinha falado, elas vão porque elas me procuraram, porque ela viu que eu trabalho numa linha mais natural. Uhum. Então, dificilmente, não vou falar que todas, mas a maioria já chega lá sabendo que é um processo Consciente. demorado. Uhum. Porque elas querem assim. Eu não quero Uhum. que ninguém perceba, doutora, que eu fiz alguma coisa. Meu marido não pode perceber, eu não quero que ninguém, minhas irmãs, elas vão me questionar. Não, ninguém vai perceber, pode ficar tranquila. Você vai se notar no espelho quando você, no seu dia a dia, que de repente você fala, nossa, tô diferente, tá começando a fazer efeito. Então a pessoa vai se animando, né? E como é legal você conseguir ter essa assinatura bem definida antes da pessoa vir até você, Sim. né? Essa sua comunicação de tipo... Eu acho que o título de farmacêutica mesmo, tendo ido para essa área, já deixa as pessoas mais conscientes de que é um tratamento. Então, Sim, acho que é algo pode super ser. bom, né? Na narrativa. Porque, tipo, ok, vamos fazer um processo, um tratamento Sim, juntas. sim. E outra pergunta que eu acho que é meio redundante, mas eu quero ouvir de você. Quanto você acha que a autoestima interfere no resultado, principalmente da empreendedora, no digital, no presencial, enfim? Ah, interfere. Bastante. Muita. É aquela questão de você estar apresentável, de você estar se sentindo bem. É um cabelo, né? O cabelo tá relacionado à autoestima. O rosto, a face, é o primeiro impacto que você deixa, né? A primeira impressão que você deixa é o seu rosto, o seu cabelo, o jeito que você está se vestindo, né? Então, assim, não precisa estar harmonizado, não precisa, é só estar de bem com você mesma, Uhum. né? Você está se sentindo bem. E aí, esse bem vai variar de pessoa para pessoa. Com O que certeza. é o bem? Não estar aparentando rugas. Essa é a sua visão. Estar bem. Eu quero um lábio murchinho, não, eu quero um lábio mais cheinho. É isso que que melhora a minha autoestima, que olho no espelho e me sinto bem. Eu não me sinto bem se eu minimizar minhas manchas. Uhum. Então, assim, vai variar de pessoa para pessoa pessoa. a sua necessidade, mas é o que te faz se sentir bem. Impacta na autoconfiança diretamente, Com né? certeza. Eu amei, tô amando o nosso bate-papo. Pra gente caminhando pro final, eu sempre gosto de pedir uma sugestão, um conselho, uma dica. Pensando que o nosso público são mulheres empreendedoras, empresárias, pode ter a ver com a sua área ou não? O que você diria pra essa mulherada? Olha, eu tô numa fase que eu estou com 38 anos, né? E ao mesmo tempo que eu me acho nova pela minha personalidade, talvez pela minha aparência, mas eu me sinto velha pela idade, certo? Então, assim, muitas vezes que se sentem assim e elas ficam paralisadas em relação a estudo, né? De voltar a estudar. Eu voltei a estudar esse ano. Não é uma notícia que todo mundo... Não é uma coisa que todo mundo saiba, tá? Mas agora todo mundo vai saber. Então, assim, é uma área que... Eu estou na minha área, né, da área da saúde, e eu tô me vendo, assim, numa sala de aula com adolescentes de 17, 18 anos, quase a idade da minha filha mais velha, e eu sou praticamente a aluna mais velha da sala, mas eu tô amando a experiência, eu acho que vai dar certo, acho que eu vou conseguir, eu tô tendo aquela força de mim mesma, pra mim mesma, e eu acho, assim, que a gente não tá velha, não.
Eu acho que a gente não deve parar, não deve desistir de um sonho. Onde a Neiva vai estar daqui 5 anos, né? Que é o período que vai terminar minha faculdade. Então, assim, os 5 anos vão passar, normal, vão passar igual. Exato. Vão passar do mesmo jeito. Você fazendo ou não, Eu né? fazendo ou não uma nova graduação aos 38 anos. Mas eu tô aí, vamos. Eu acho Não vou incrível, desistir. tem que ir pra cima mesmo. Eu tenho um exemplo, eu sou assim, suspeita pra falar, porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe acabou de fazer 60 anos e tem 1 ano e meio pra ela terminar a pedagogia. Olha só. E é assim, ela tá felicíssima, desenrolada, e assim, nunca é tarde, porque realmente era um sonho dela. E que Ai, que legal. linda. É muito gostoso, né? A gente precisa não se limitar, parar de se limitar, né? Sim, sim. Eu acho que tem tudo a ver com a minha área. Eu acho que isso só vai agregar se estudo é um investimento que não, né? É a única coisa, eu sempre cresci com a minha mãe falando, conhecimento é a única coisa que ninguém tira, que vai Não, com você exatamente. quando... Porque assim, várias áreas, né? Mas o profissional da saúde, ele não para de estudar nunca. Porque tá sempre, né? Novas tecnologias, novas doenças. Então, a gente tá sempre tendo que ficar atualizado. Então, uma forma que eu encontrei de manter os estudos e me manter atualizada foi fazendo uma nova graduação. Então, o recado que eu tenho é esse, que apesar de a gente se sentir um pouco mais velha, que a gente não desista dos nossos sonhos. Amei, faz todo sentido. Amei nosso bate-papo, obrigada pela troca. Maravilhosas! Espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado. Se você tem um sonho engavetado ali, a Neiva provou e mostrou que nunca é tarde pra gente ir atrás. Um beijo, obrigada pela presença. Gabi. E vocês até a próxima. Beijo, tchau!